PL 200 que está sendo apresentado aí ao Senado e posteriormente para aprovação na Câmara, oficialmente ele representaria uma tentativa de regulamentar a ética da pesquisa, o sistema de revisão ética da pesquisa com seres humanos no Brasil, pela lei, estabelecendo os parâmetros legais dessa investigação. Entretanto, na verdade, o PL 200 representa uma tentativa da Interfarma, da Associação de Empresas Farmacêuticas, em assumirem o controle, a ter uma maior influência sobre as decisões de ética de pesquisa no país. Por que isso? Porque ela quase que copia as boas práticas clínicas, coloca que é uma normativa puramente técnica, como se fossem normativas éticas, e cria comitês independentes de ética. O que seria isso? Seriam comitês que funcionariam dentro das instituições com as quais a própria indústria tem vínculos e acordos e contratos para a realização de pesquisa, e os comitês internos a estas instituições, que têm, obviamente, os conflitos de interesse todos ligados à própria instituição, ao crescimento da instituição, ao equipamento da instituição, a possíveis patentes na instituição, seriam elas mesmas que revisariam os protocolos de pesquisa sem que nenhuma outra parte da sociedade pudesse ter acesso a ela. Ela cria também um procedimento de pensar que essa revisão deve ser feita em 30 dias. Ora, isso é um tempo curto para uma revisão de um protocolo de ensaio clínico, no qual os elementos técnicos envolvidos, metodológicos, de onde a gente pode imaginar os riscos com os quais os seres humanos estão submetidos, em 30 dias é muito pouco. Você tem que fazer toda uma investigação, ler, observar com cuidado, e sem falar no trâmite burocrático natural que existe dentro disso. Em última análise, do ponto de vista da saúde, isso significa uma redução muito significativa na proteção dos sujeitos de pesquisa. Dois elementos interessam especialmente a indústria farmacêutica, de que desapareça, como o que ele chama de burocracia. Uma delas é a necessidade e a responsabilidade que tem a empresa em um medicamento se mostrando superior a outro, sobretudo quando não tem no mercado ainda algo que mantenha a saúde do indivíduo, como aquela substância que acabou de ser investigada. Pelo Brasil, e talvez nós sejamos o único país que exige isso nesse momento, a empresa tem a obrigação de manter isso de forma ilimitada enquanto o paciente precisar. Então esse é um ponto que a indústria não gostaria de que fosse ela responsável por isso, e sim de que isso fosse incorporado ao SUS e que o próprio SUS acabasse pagando. Ora, uma relação ética mais simples é uma relação de reciprocidade. Se o indivíduo oferecer o corpo dele ao risco do desenvolvimento de um novo medicamento, e isso mostra que houve benefício, então ele deve receber esse medicamento. O outro elemento, que é muito discutido e que seria o segundo passo deles, depois dessa organização, era uma outra reivindicação muito grande de que o Brasil passe a aceitar, como aceita Helsinki, a declaração de Helsinki, o uso de placebo em condições metodológicas, quando condições metodológicas justificam e os indivíduos não estão submetidos a riscos maiores. Por que isso é importante para a indústria, e tão importante? Porque a indústria farmacêutica, há cerca de 30 anos, baixou muito o número de inovações verdadeiras que ela produz. Desde que se colocou a lei de patente, as principais produções da indústria farmacêutica no campo de medicamento, cerca de 86%, no melhor, 86% a 92% nos melhores estudos, são de medicamentos de imitação, ou seja, um medicamento seja para substituir uma patente vencida ou um medicamento para concorrer com outro no mercado. Se ele compara o medicamento novo dele com o medicamento antigo ou com o de um concorrente e no final chega à conclusão de que o antigo é melhor ou que o do concorrente é melhor, esse é um prejuízo muito grande. Então eles pretendem o tempo inteiro investigar contra
o nada, que é o placebo, que é uma pílula de farinha, uma pílula falsa, sem princípio ativo nenhum. Então isso é o que marca a forma de produção delas. E por isso que é também importante, eles não se incomodam de dizer seja algo que não cause grave dano ao indivíduo. Como eles pesquisam colesterol, como eles pesquisam hipertensão, como eles pesquisam diabetes, como eles pesquisam, na maioria das vezes, situações crônicas onde o medicamento é mantido de uma forma muito longa, aí é muito difícil de você observar se aquilo causaria dano. E é fácil para eles afirmarem que a pessoa pode passar 6 meses ou 4 meses com colesterol em níveis altos ou com uma glicemia fora do normal ou uma hipertensão, porque nós não temos evidências científicas de que uma hipertensão, por exemplo, de 160 por 110, ela durante 3 meses, causa mortalidade nos indivíduos. Claro que nós não temos esses estudos, porque ninguém faz um estudo para saber alguma coisa dessa. Ninguém vai produzir um estudo apenas para ter uma certeza se a indústria pode ou não pode pesquisar naquele sentido. Então o placebo é importante para manter a forma de produção que a indústria farmacêutica coloca. Um outro elemento muito importante do debate é que a indústria farmacêutica sempre afirma que toda isso que ela chama de burocracia da revisão ética de pesquisa está atrasando o desenvolvimento científico do Brasil e que o Brasil perde muito com isso. Para que isso fosse verdade, era preciso que a indústria pudesse demonstrar qual o impacto da sua produção está existindo realmente para a saúde brasileira. Como eu falei antes, se eles pesquisam, sobretudo, em mais de 80%, medicamentos de imitação, eles estão produzindo muito pouca inovação e a inovação é uma necessidade muito grande nesse país. Para a gente ter uma ideia, há um estudo que saiu numa revista importante, uma revista inglesa chamada Lancet, em 2006, que mostra que de 1.574 drogas produzidas entre 1974 e 2004, ou seja, um período de 30 anos, apenas 10 eram de doenças que atingiam exclusivamente países em desenvolvimento, ou seja, países do sul, dos trópicos. Se nós colocássemos malária e tuberculose juntos, isso passava a 21, que significam 1 e pouco por cento de toda a produção que a indústria está fazendo. Então, ela não tem nenhuma relação entre a sua produção e as prioridades de saúde do país, ou sequer de uma busca de inovação. Ela, o tempo inteiro, ela se repete dentro do mercado. E o Brasil, nesse momento, está precisando exatamente de investimentos em inovação, investimentos em doenças negligenciadas. Isso é uma das coisas que, inclusive, a 15ª Conferência deve estudar e nós deve se debruçar, estudar e propor, e nós podemos aproveitar esse momento de discussão do PL 200 para pensar sobre isso. O Estado brasileiro, a sociedade brasileira não tem como exercer nenhuma espécie de pressão sobre o que será produzido. As pessoas que estão aí no SUS, nos hospitais públicos, elas devem continuar se submetendo aos riscos de pesquisa explicitamente comercial em mais de 80% das situações, ou haverá uma forma em que o Estado e a sociedade criem, aí sim, uma verdadeira parceria, uma verdadeira cooperação com o setor privado, em que ele mantenha, obviamente, a noção de lucro que ele quer, mas que o objeto que seja pesquisado sejam objetos que significam inovações e inovações relacionadas às prioridades de pesquisa do país. Eu acho que é muito importante que nós discutamos também, aproveitemos o momento para discutir também como está o controle de efeitos adversos dos ensaios clínicos no país. Quem tem esses dados? Onde estão esses dados? São graves? São leves? Quem já existiu alguma situação de gravidade? A sociedade, nesse momento, não tem controle sobre isso, e isso é importante ter controle, porque são milhares de pessoas anualmente submetidas a ensaios clínicos e nós não temos controle sobre isso. Então, eu acho que o momento da discussão do PL e da reforma que seja necessária ao sistema de revisão ética brasileiro deve aproveitar para fazer uma discussão que amplie a temática, que amplie no sentido disso, de dizer qual é a responsabilidade social da indústria no momento de fazer suas escolhas de pesquisa. E é muito fácil e simples se demonstrar, inclusive com os dados que estão aí na CONEP,
qual é a relação entre o que ele tem produzido e as reais necessidades de saúde da população brasileira.